Fala, galerinha. A gente vai começar a falar agora sobre a questão da hidrosfera, né? Bom, nessa imagem aqui a gente consegue perceber um pouco sobre essa questão da hidrosfera. Bom, primeiro, de acordo com a palavra, hidro significa água e fera, esfera. Então, a hidrosfera pode ser definida como a esfera aquática. Quando a gente fala de esfera aquática, a gente tem que estar em mente que a gente tem tanto a esfera aquática das águas salgadas, né, quanto a esfera aquática das águas doces, né, que são os rios e lagos. Então, quando a gente fala de hidrosfera, quando a gente fala dessa água do planeta, é a água que corresponde tanto à parte doce quanto à parte salgada. E aí a gente tem alguns conceitos em relação à hidrosfera. Bom, a rede hidrográfica, que são um conjunto de rios, a bacia hidrográfica, que é a área drenada por um rio, e a hidrografia, que é a ciência que estuda os recursos hídricos. Que recursos hídricos são esses? Lagos, rios, oceanos e mares. Qual é a importância dessa água no mundo? Bom, primeiro, para nós seres humanos, 70% do nosso corpo é composto de água. Então, a água é uma coisa muito importante para o ser humano. Por isso, essa importância de beber sempre água, né? De a gente sempre estar ouvindo, beba água, beba pelo menos 2 litros d'água por dia, por conta dessa composição do nosso corpo em relação à água. Todos os seres vivos necessitam de água para sobreviver, isso é indiscutível. Ela tem uma importância na economia, seja na agricultura, na indústria ou no comércio. É utilizada para a produção de energia elétrica, as usinas hidrelétricas, né? Por isso esse nome hidroelétrica de hidro. Permite transporte marítimo e tem grande importância religiosa em alguns países como a Índia, que tem os rios sagrados. Bom, é um recurso natural, né? O que é um recurso natural? Recurso da própria natureza. E recursos hídricos, conjunto de todas as águas superficiais ou subterrâneas. Professor, o que é água subterrânea? Água subterrânea é aquela água que a gente encontra em subsuperfície, ou, entre aspas, debaixo da terra. Quem tem poço em casa, o poço é um exemplo de uma água subterrânea. A gente precisa cavar para encontrar água. No Brasil, a gente tem 11% de toda a água doce do mundo, então isso é muita água. 70% da água do Brasil está na região amazônica, né, a bacia amazônica, onde está a floresta amazônica, e 30% do restante distribui-se desigualmente pelo país para atender 95% da população. Desigualmente porque a gente sabe que alguns locais sofrem com a falta d'água, né? Bom, você já deve ter visto isso aqui, é o famoso ciclo d'água que você vai precisar copiar no seu caderno, o famoso ciclo da água. Bom, o ciclo da água acontece através de algumas etapas. A primeira etapa é a evaporação. Você viu lá em ciências as passagens da água, né? E a evaporação é a passagem da água líquida para o gasoso. Então, essa água que está nos oceanos, rios e lagos evapora. Depois ela vai para as nuvens e aí ocorre o processo de condensação. O que é a condensação? É a passagem da água gasosa para o líquido. Então, essa passagem da água ocorre, as nuvens acumulam as águas. Existe o armazenamento de água da atmosfera pela evapotranspiração também, que são as plantas. As plantas liberam água, né? E aí, depois disso, vem a precipitação. A gente já viu essa palavrinha, né? Precipitação é a chuva. Então, são basicamente 3 etapas: evapora, condensa, precipita. Quando acontece a precipitação, ou seja, quando acontece a chuva, acontecem várias coisas: armazenamento de água no gelo das montanhas, escoamento superficial, ou seja, aquela água que caiu
foi escoando, infiltração, e aí armazenamento nas águas subterrâneas, ou seja, se a água está debaixo do solo, ela precisa infiltrar, precisa entrar no solo para abastecer os aquíferos. Então, esse é o famoso ciclo da água. Por que ciclo? Porque depois isso se repete, né? A água aflora, o que é a flora? Volta para a superfície de novo e aí vem de novo a evaporação, condensação, armazenamento e a precipitação. Bom, o que são os oceanos? Quando eu falei lá em cima, né, oceanos e mares, a gente tem uma diferença do que é oceano e do que é mar. Os oceanos são grandes massas de águas salgadas que circundam os continentes, ou seja, que estão em volta do continente. Nós temos três oceanos basicamente: o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico e o Oceano Índico. O Ártico e o Antártico não são oceanos, pois eles ficam congelados a maior parte do tempo, devido ao frio muito intenso que faz nessas regiões. E aí os mares são porções do oceano que se encontram no interior do continente ou próximo a ele. Ou seja, quando a gente está lá na praia, a gente está na água do mar. Quando a gente entra mar adentro, a gente cai aonde? No oceano. Então, por exemplo, quando a pessoa vai pescar, ela fala assim: ah, vou pescar em mar aberto. Não, você não vai pescar em mar aberto. Você vai pescar no oceano, porque o mar ele está próximo da superfície terrestre. Quando você está mais adentro, você já está no oceano. Então, essa é a diferença de mar para oceano. O mar está próximo à superfície terrestre e o oceano está mais distante da superfície terrestre. Bom, e aí existem o que a gente chama de classificações de mares, né? Os mares interiores ou os mares fechados, que são mares que estão próximo dos oceanos, né? Ou mar fechado é aquele mar que não possui nenhuma ligação com o oceano, como é o caso do Mar Morto que existe. Ele recebe esse nome porque ele é uma pequena porção do oceano que se fechou, virou aí aquele mar fechado e ele não tem nenhuma ligação com o oceano. Tanto que existem pesquisas que dizem que daqui a alguns milhões de anos ele pode evaporar, né, com o processo da evaporação, e esse mar vai morrer, porque ele não tem mais nada para abastecer, não tem um oceano para abastecer ele continuamente. Bom, vou estar passando aí os slides que vocês têm que copiar, tá? Vai ter slides que eu vou deixar para casa, porque senão vai ficar muita coisa. E semana que vem a gente vai estar fazendo aí exercícios em relação a essa matéria. Mole, mole, tá? Mas qualquer dúvida é só perguntar. Tchau, tchau e boa aula.